Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Norocast, o podcast do Jornal Noroeste. O entrevistado de hoje é Jorge Antônio Salem. Ele que é farmacêutico paulista de EP. Jorge é o terceiro entre cinco filhos de um mecânico e uma dona de casa. Nasceu em fevereiro de 1965. Trabalhou como farmacêutico por 5 anos e trabalha atualmente como farmacêutico fiscal pelo Conselho Regional de Farmácia do Paraná desde 1996. Especialista e mestre em ciências da saúde, é especialista em maçonologia, com um livro publicado. Foi casado com Maura Lúcia Azevedo Salem, 1963 a 2021, por 30 anos. Hoje é viúvo, com duas filhas e dois maravilhosos netos. É colunista do Jornal Noroeste, onde semanalmente escreve a coluna Vida Cotidiana. Jorge está acompanhado do seu cunhado, o senhor João Duarte de Azevedo, que veio especialmente para a entrevista e reside atualmente em São João Batista do Glória, em Minas Gerais, e é filho do saudoso João Azevedo. O Norocast está no ar. Desde já eu peço a você que deixe o seu like no vídeo, não se esqueça de ativar o sininho e receber as notificações de novos vídeos e ficar por dentro dos episódios do Nordocast. Também eu peço que você compartilhe com mais alguém e se inscreva no nosso canal. Jorge, seu João, que alegria recebê-los. Agradecemos aí, primeiramente, pela presença de vocês. Já vamos começar aí com a primeira pergunta. Que motivou você a transformar as histórias, Jorge, seu sogro, num livro, Memórias de um Tropeiro? Bom dia, é um prazer estar com vocês aqui neste momento, nesse Norocast. E o que motivou? Na realidade, eu vinha gravando essas várias histórias que ele contava, eu gravava no celular algumas delas, outras eu chegava já em casa e colocava no computador, já digitava no computador, mas o que motivou mesmo a fazer era o sentido de que os netos e bisnetos deveriam também ouvir essas histórias contadas, eles teriam que ter essas histórias contadas também. Assim como nós ouvíamos essas histórias, eles teriam que ter também essas histórias para lerem. E quem sabe um dia poderiam ouvir também, se transformarmos essas histórias em áudios também. Ô Jorge, e como que foi o processo de registro dessas memórias? Como você planejava escrevê-las ou isso aconteceu depois? E também uma pergunta que eu li o livro, inclusive recebi um exemplar do autor aqui, já com a dedicatória, que me honrou muito. E você escreve na primeira pessoa do singular, como se fosse o próprio seu João contando, fazendo essa narrativa. Como que foi esse processo do registro? Você planejava escrever? E por que na primeira pessoa? A princípio eu escrevia normal, mas depois eu comecei a pensar, falei, olha, por que não ele mesmo contar as suas histórias? Sei que ele não vai estar mais aqui, mas ele pode contar a história dele. Então foi uma forma de homenagear o seu João Azevedo, fazendo essas histórias sendo contadas na primeira pessoa, como se ele estivesse contando as histórias dele mesmo. Então quem lê as histórias vai vivenciar. Eu sempre falo para as pessoas, leiam as histórias com calma, se colocando no meio delas. Então, dessa forma, fica como se a pessoa tivesse, como se o seu João tivesse contando a história para a própria pessoa que está ali vivendo ela. Até porque ele estava contando ali para você, né? Estava lado a lado, você ia registrando e essas narrativas elas ganharam forma através desse livro. Foi bem desse jeito mesmo. Então, homenageando ele, né? Dessa forma. Você considera Memórias de um Tropeiro um livro mais voltado para a história ou para a literatura? Com o tempo, eu vim pesquisar para saber se existia algum livro parecido com esse e não encontrei nenhum, aonde contava a história
do tropeirismo no Paraná e no Brasil, e também contando a história, é, as histórias dele. Eu encontrei livros que contavam só a história do tropeirismo e livros que só contavam as histórias, mas nem sempre essas histórias que eram contadas eram histórias verdadeiras. Muitas vezes histórias inventadas, né? Então, igual a esse livro, é o primeiro que eu tenho visto. Então, eu digo assim que é uma mescla de um livro que conta a história do tropeirismo no Brasil e no Paraná e onde conta as histórias verdadeiras de um tropeiro que viveu realmente a vida do tropeirismo no Paraná e em diversas regiões do próprio Brasil. E o livro ele tem como o prefácio escrito por Arnaldo Zubioli. Como que foi você trabalhar com ter o privilégio de ter ele escrevendo ali o prefácio? Arnaldo Zubioli é um grande escritor de Maringá, onde já tem vários livros publicados na área de farmacologia, e ele foi um professor meu na época da faculdade, foi um professor e foi presidente do Conselho Federal de Farmácia e presidente do Conselho Regional. Então, nós tínhamos ele como uma pessoa muito boa, escritor, e eu procurei ele para que ele pudesse fazer o prefácio, né, do livro. Aí ele falou assim, ó, eu faço o prefácio, né? Só que nós vamos fazer correções nesse livro. Eu falei, olha, vamos corrigir, né? Aí ele falou, olha, só que eu não publico nenhum livro com menos de 7 correções. E foi o que nós fizemos. Durante praticamente um ano, fizemos essas 7 correções no livro, ia e voltava. E aí eu imaginei assim, como já tinha acontecido com outro livro meu, né, um livro de poesias, uma página, e como a gente vê em vários outros livros, né, prefácio, uma página e meia, né? Aí quando chegou para mim o prefácio escrito, eu falei, nossa, mas isso aqui vai dar 7 páginas de prefácio. Realmente ele escreveu muito e eu agradeço o prefácio que ele escreveu, aonde ele descreve não só o amor que o São João Ti teve pelo tropeirismo, mas como a nossa amizade também, como ele como professor meu e ex-patrão, né, como presidente do Conselho Regional de Farmácia também. E que tipo de pesquisa histórica foi necessária para complementar as memórias aí do seu João? Pesquisas através da internet, pesquisas em livros, eu comprei vários livros que falavam sobre o tropeirismo. E além desses livros que eu comprei, que eu fiz a leitura e da pesquisa na internet, eu fiz uma viagem de uma semana. Eu tirei nas minhas férias, uma semana e fui para os Campos Gerais, região de Ponta Grossa, aonde os tropeiros passavam ali. Os tropeiros, originalmente, eles criaram uma estrada chamada Viamão-Sorocaba, onde eles levavam as tropas do Rio Grande do Sul até Sorocaba para serem vendidas lá. E eu fui ali naquela região para sentir a emoção de estar ali no lugar aonde eles frequentavam, onde eles estavam em todos os momentos, né? E eu passei por várias cidades ali na região de Ponta Grossa, inclusive uma das cidades foi Castro, aonde tem a fazenda Capão Alto. E aonde essa fazenda, muitos tropeiros ficavam ali, descansavam com as suas tropas, descansavam com os animais que eles estavam levando, e ali eles pegavam, alimentavam as tropas, porque já vinha com uma viagem muito longa do Rio Grande do Sul até ali, e precisavam muitas vezes descansar, alimentar para que chegassem em Sorocaba em condições de venda, onde o gado ou as mulas tivessem engordado um pouco para chegar com uma aparência melhor em Sorocaba. Mesmo porque ainda tinham uma estrada longa ainda até o estado de São Paulo, né? Então eu passei por várias cidades, inclusive, tinham sido fundadas como vila e depois tinham chegado à condição de cidade, de município, e que foram fundadas por tropeiros.
porque essa era uma outra missão do tropeirismo também, né? Muitas vezes, alguns tropeiros encontravam algumas prendas pelo caminho, casavam-se, fundavam alguns vilarejos, alguns lugares onde eles mesmos teriam as vendas para fazer a venda aos tropeiros de alimentação e outros objetos, né? E ali se fundava uma vila que se tornaria depois uma cidade. Então eu passei por toda essa região, visitei museus, comprei alguns livros, inclusive de um professor de Ponta Grossa que escreveu sobre o tropeirismo, né? Só que daí ele é um desses livros que fala sobre a história do tropeirismo também, né? E daquela região onde passavam. E interessante, por que Campos Gerais, né? Porque a região era uma região plana, onde eles conseguiam ter pastos de qualidade, uma alimentação que realmente engordavam os animais naquela região ali. E tinha muita água, né? Para que os animais também tomassem a água necessária também para seu fortalecimento. Ô Jorge, a gente sabe, você esteve emocionalmente envolvido porque era teu sogro. Você coletou esses relatos, em vida, pensando talvez até em depois eternizar isso, e veio a ideia do livro. Mas no processo de escrita, teve algum momento em que te emocionou bastante, porque você escreveu posteriormente ao falecimento do teu sogro, foi isso, né? Então houve algum momento ali no processo de escrita que você reviveu aqueles instantes em que teu sogro contava essas histórias e que você acabou se emocionando ali? A decisão de escrever o livro foi assim uma sequência, né? Meu sogro faleceu em setembro de 2020. Aí veio o falecimento da minha mãe em dezembro de 2020. E aí, logo na sequência, em 2021, em março, ocorreu a perda da minha esposa, 12 de março de 2021. Dali em diante, eu falei assim: não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso escrever. E essa escrita desse livro não só foi uma homenagem para o meu sogro, mas também para a minha esposa também. Então, lembrar todos aqueles momentos que a gente conseguiu passar juntos, aqueles momentos de almoço em família, então isso foi muito emocionante. Então, cada vez que a gente lia e relia a história dos tropeiros que eu estava escrevendo, era um momento que eu lembrava não só da felicidade da família reunida naquele domingo, aonde logo depois do almoço ele contava as histórias, mas também a presença da minha esposa também nesses momentos, né? Então essa foi a emoção que eu cultivei nesse livro, Escrever. Memórias de um Tropeiro, né? E como você conseguiu equilibrar aí a fidelidade aos relatos com a necessidade de criar uma narrativa que fosse assim envolvente? Eu não me baseei só na narrativa, né? Eu tive também que, como escritor, adicionar algumas coisas no livro, né? Então eu não fiquei só preso na narrativa dele, né? Então eu tive que fazer uma criação também para compor aquela história. Então, vivendo um pouco da viagem que eu fiz, conversando também com outros familiares, como a minha cunhada Sueli, minha cunhada Ivani, e também com o meu cunhado João, que está aqui, que também participou muito dessas viagens, né? E também o meu cunhado Mário também, que viveu algumas viagens dessa também, que é o irmão mais novo, né? Um dos mais novos, né? Depois do Mário tem o Marcos, né? Só que o Marcos passou pouco tempo com isso. Eu acho que o João pode contar um pouquinho também dessa história, né, João? Como que é viver com o seu pai tropeiro? Eu quero primeiro, bom dia ou boa noite, que é a hora que passa esse senhor. Eu quero agradecer pelo convite de estar aqui.
E para mim é uma honra também estar aqui e falar um pouco dessa história, porque olha, se a minha mãe não me obrigasse a estudar, eu tinha virado tropeiro, porque é muito gostosa essa viagem. Uma viagem em comitiva. Eu já vivi muitos momentos maravilhosos na vida, mas você fazer uma viagem em comitiva é um trabalho duro, desafiante, todo dia. Você vive no mato, você vive tocando boiada, comendo poeira, tomando chuva, tomando sol o dia inteiro. Só explicar, né, Jorge, que comitiva é um grupo de tropeiros, Isso, né? Então eles formavam uma comitiva para levar os animais e eu vi que percorriam distâncias de até 50 quilômetros num único dia, né? isso. No lombo dos animais. A comitiva é exatamente isso. É o grupo tem um grupo de peões. São peões que é o pessoal que comandava, que conduzia. Meu pai era um comandante. Ele estava sempre indo na frente, para trás. Às vezes, e eu trabalhava sempre na frente. Eu era ponteiro. Como eu era ainda garoto, então ele queria me preservar da poeira do boi lá atrás. Ele me botava lá na frente. E eu tocava muito bem o berrante. Então eu ficava à Você vontade. vai tocar o berrante aqui, viu? Opa! É o berrante aqui. E o que mais é mais gostoso de tudo isso, porque se cria trabalhar com animal, com boi, cavalo, a energia é outra. Vocês não têm noção do que é o sentimento que tem um boi. Um boi sente o que você está pensando. Um cavalo, eu não precisava guiar um cavalo. Eu me conectava com ele. E o boi sente a pessoa e sente a sua intenção. E aí todos os peões vivem isso. Você não tem. Eu começo a falar, eu começo a sentir a energia. Porque é muito gostoso isso. E aí você vive, você toca, aqueles bois param, eles começam cansados, às vezes alguns deitam, mas eles começam a pastar, mas a gente para às 2 horas da tarde para almoçar. E ali, nesse meio período de final de tarde, é um momento gostoso, porque aí sai história. Quem toca violão toca, contador de história era o que mais tinha, mas ninguém ganhava do meu pai. Ô, João, Que ele vocês levavam os alimentos? Como que era? Levavam as carnes? Como que... tinha, normalmente, nessa comitiva que eu fui, normalmente eles levam 2 mulas, que são as bruaqueiras. Sabe o que é bruaca? Bruaca é uma caixa de madeira forrada de couro e ali eles levam os alimentos. Botava 2 mulas com caixas de alimentos. Normalmente levava carne seca, que é o que podia levar, e comida normal, arroz, feijão, e bicho que a gente encontrava pelo mato e matava. Peixe, a gente pegava peixe, comia cobra. Sabia que dava pra comer cobra? Eu não sabia. Cateto também. Tem uma narrativa aqui do Jorge que até o Jorge fala no livro que eles paravam num lugar, levantavam as panelas, mas os catetos, que era o porco do mato, eram atraídos Sim, até o local ali do acampamento. E quando tinha algum desavisado, ali já com a espingarda na mão, sim. acabava sendo abatido e já tinha carne para salgar para mais alguns dias aí de viagem, Sim, né? essa história de salgar é uma história interessante. A gente matava, assim, cateto a gente matava. Cateto, cobra, coelho, isso a gente matava. As carnes, você sabe como é que era, como que ela era salgada? Não, conta aí pra gente. Eles colocavam no lombo da mula, Ah, assim embaixo, aspirava. Ela vai embaixo da suando. broaca. Prensava embaixo, no lombo da mula, para conservar, ela salgava ali. Depois, quando parava, botava no sol. Rapaz, Sal da mula, produzido pelo suor dela. Suor da mula. A carne do gatete. Então, ficava com o cheiro, não. O cheiro da carne normal. né? Não pegava o cheiro da mula. Não pega isso. Rapaz, falar isso pra alguns Ninguém aí. sabe disso. Você não vê isso escrito em Não, lugar não nenhum. tem. Tem. Acho que não tem Porque literatura a pessoa sobre também isso, quem né? andava nisso não escrevia. É. E aí, quem escreve não tem noção disso. Porque nem sempre ninguém conta essa história. Mas provavelmente meu pai nunca contou essas histórias. Não, essa não foi contada. Essa é Já pro inédita livro agora. 2, Quem sabe pro livro 2, né? Essas coisas é muito quem interessante. sabe, Memórias do Filho de um Tropeiro. Olha aí. Na perspectiva do filho, contando a história do pai, Mas dos filhos, né, Jorge? o mais gostoso dessa história é que os peões, a gente faz um. Você fica
40 dias junto. Torna uma família ali. Você forma uma família, aí você sabe de todo mundo. E tem aqueles que gostam de contar histórias, que gostam de contar piada, e os que gostam de ouvir. Eu também sempre fui muito falante, igual meu pai. E nunca fui muito bom assim de contar piada, mas contar história também aprendi a contar história muito com ele. E isso cativa muito, porque se você termina uma viagem dessa, você fica meio parado. E agora? Quando é que vai ser a próxima? E vamos. É um desafio, a gente pega um desafio todos os dias. Tem uma história que nós paramos numa fazenda uma vez, no estado de São Paulo, isso. E aí saiu um peão que um gado estava afastando, ele saiu correndo para ir cercar. E ele passou, o cavalo pulou, ele disse que era um pau, e o pau saiu correndo. Era uma cobra. Aí ele voltou desesperado, disse que o cavalo se espantou e tal, voltou desesperado, chegou pro meu pai. Ah, passei um pau e o pau saiu correndo. Eu falei assim, pau, que é isso? É o meu jeito, meu pai. Vamos lá achar isso. Aí desceu. Isso aí foi todo mundo, né? Pra achar o pau que correu. Pra onde que ele correu? Correu pro rio. Ah, é a sucuri. É a sucuri. Pela história dele, era um pau enorme, né? Claro que o medo faz com O que medo potencializa, né? Aumenta. Aumenta aí. Mas existia muito. Nos rios grandes, hoje não tem mais, porque mataram, né? Mas nos rios grandes, naquela época, existia muita sucuri que engolia um boi inteiro. Para engolir um boi inteiro tem que ser grande. Elas engoliam um boi inteiro. E tinha muita história de cobra. Cobras, eles pegavam a cobra cascavel. Em muitos lugares que a gente passava tinha cascavel. Cascavel, ela pega. Pega um boi e espanta a boiada. Mas só mata, ela pode morder 10, mas só morre o primeiro. Morre. Cascavel mata um boi. Se ela pegar, se pegar muito perto do pé, não, mas se pegar da perna para cima, mata um boi. Essas histórias tudo a gente vivia o tempo inteiro. Passar rio. Naquele tempo não tinha ponte. Toda a viagem era passada por dentro É, da água. o Jorge tem um capítulo que fala do Rio Paraná ali, que fala das dificuldades ali, né? Das pedras de atravessar. Nas pedras, a gente sempre procurava. Com boiada a gente não andou em lugar assim, muita serra. Umas mulas andam. Mula anda 50 quilômetros por dia, mas o boi anda no máximo 30. As histórias de travessia de rio, são várias histórias com travessia de rio, né? Mas tem a história do Mato Grosso, porque lá é muito banhado, né? Hoje está um pouco mais seco, mas na época, o seu João conta de viajar dias, de ter que chegar só à noite, tirar aquela roupa, colocar para secar, mas daí no outro dia às vezes vestir calçado ainda molhado e ter que continuar com aquele calçado molhado e aquela roupa molhada, porque era dentro de Pantanais que passava, né? Ou muita chuva, às vezes pegava, então muito disso acontecia. Agora, a história de realmente atravessar rio, tem uma história que é bem interessante, aonde a balsa começou a afundar e aí tiveram que soltar todo o gado no rio para o gado acabar de atravessar o rio. Porque segundo o seu João, o gado ele era um animal que Nada, nadava muito, né? nada muito. Nadava muito. E ele conseguia atravessar uma distância não tão grande, conseguia atravessar. Mas que foi momentos tensos, momentos muito tensos, essa travessia onde a balsa afundou. Então tem história dessa no livro. Tem uma Sim. música do Tião Carreiro Pardinho que é bem famosa, chama Travessia do Araguaia, que fala dos tocadores de gado que vão atravessar o rio, mas era um rio cheio de piranhas, né? Ah, isso aí tem. Então eles pegavam um boi velho, sangravam e passavam ele primeiro no rio, as piranhas iam comendo o boi e se passava em segurança com outro gado. Isso é real. E alguém até comenta na música, mas para que fazer tamanha crueldade? Aí o Tião Carreiro e Pardinho cantando em verso e prosa, fala assim que também Cristo morreu da mesma forma, se sacrificou para salvar a humanidade, fazendo um paralelo com a travessia dos animais. Uma música muito emocionante. Sim, isso acontecia, assim. Aqui no estado de São Paulo quase não tem piranha, mas no Mato Grosso tem muito.
E às vezes não chegava a jogar um boi. Às vezes, dependendo do tamanho do rio, você jogava às vezes um quarto de boi. Sim, isso acontecia. Você matava um boi para poder passar a boiada. Isso acontecia mesmo. E é comum no Mato Grosso. No estado de São Paulo, não. Mas isso era uma coisa tão comum que foi por isso que a gente nem contou. Mas ele fazia isso mesmo. Matava às vezes um animal, não um boi, jogava no rio, porque as piranhas que caíam sangue, elas vêm todas no mesmo lugar. E aí dá tempo de passar a boiada. Aí tocava a boiada para passar correndo. Passava esse rio menor, passava todo mundo correndo, todo mundo, o cavalo Tinha também que não ser ligava. rápido também. Tinha passava rápido, porque se elas acabassem aquilo lá, ela vinha para cima. Você Onde vê tem que muita piranha, interessante, né? vinha para cima. Era uma aventura, isso tudo é uma aventura. Sim. Todos os dias você tinha uma história dessa. Jorge, ao ler o seu livro, eu tenho a sensação que eu atravessei um portal do tempo e vivi aqui como com o seu João Boiadeiro aqui as histórias. A impressão que dá é que eu estava ali, que eu estava vivenciando aquilo que os tropeiros ali passaram. E agora, de forma particular, como que você espera que os leitores, né, vivenciem ou sintam e aprendam ao ler esse livro? Qual que é a tua expectativa? Hoje eu, além do livro, eu tenho escrito uma carta para encaminhar junto quando os leitores pedem o livro para mim, né? E nessa carta eu falo para eles fazerem uma leitura calma, tranquila, não, é um livro que não é tão grande, né? Mas às vezes as pessoas leem tão correndo que elas não vivenciam essas histórias. Não tenho, Detalhes. tenho escrito assim, Saborear o livro, né? saboreie, coloque para eles, leia com calma, se coloque dentro, para você poder vivenciar as histórias e ver como que era a vida do tropeiro nesse passado, né? Hoje temos alguns tropeiros ainda, não são muitos, são poucos, mas ainda temos alguns, né? Só que eles hoje andam 10 quilômetros, 15 quilômetros, onde eles levam um gado de uma fazenda para outra, não igual nesse passado, aonde se levava por quilômetros e quilômetros, dias e às vezes meses circulavam com esses animais, né? Então eu falo para as pessoas, se coloque dentro dessas histórias e vivencie, sinta-se, se emocione com a emoção de que foi contada essa história, história real, né? Então eu tenho falado desse jeito para os leitores. E como era o seu João Azevedo no dia a dia? Quais eram as suas maiores paixões? Continuava sempre sendo gado. E isso no início do livro, ele teve um período que ele trabalhou com um açougue, um ano praticamente, né? Mas daí a gente coloca a história dessa história da vivência dele nesse açougue, né? E ele fala, não, aquilo lá não era para mim, não. Eu gosto mesmo é de trabalhar com boi vivo. Não era Ele mesmo. gostava de trabalhar com um boi vivo. Então, a emoção dele sempre foi trabalhar com animais, né? E quando ele não podia mais trabalhar com boi, aí ele passou a ter animais menores, cachorro. E ele era interessante que ele curava até os animais dos vizinhos, os cachorros. Teve uma vez que eu lembro que um cachorro brigou com outro e acabou abrindo a barriga e tal, e ele foi lá e pegou aquele animal e costurou ele, costurou a barriga e cuidou daquele animal, daquele cachorrinho lá, e o cachorrinho sobreviveu. Então, assim, quando ele não podia mais trabalhar com animais grandes, por causa da própria idade, né, ele passou a cuidar dos animais menores também. Então, o animal, a paixão dele era animal. Jorge, Realmente, né? é, que- Não, essa história de animais, ele é uma pessoa assim, ele nunca foi religioso, nunca frequentou igreja, nada, mas ele tinha um carinho em tratar com os animais, tudo. Cavalo, ele tinha um ritual, ele saía de manhã, e isso eu aprendi com ele. Ele saía de manhã, ele se cuidava. Ele como se ele fizesse uma meditação. Para subir num cavalo, ele arriava o cavalo, passava a escova na crina, alinhava, acertava tudo, prestava atenção em tudo.
conversava com o cavalo, conversava literalmente, conversando assim, em voz alta, não era só no pensamento. Montava no cavalo e seguia a viagem dele, é um conjunto. Ele e o cavalo era um ser só. E eu aprendi isso com ele. Você vira um ser só, porque eu no meu cavalo, eu dava um tapinha nele, ele já sabia o que tinha que fazer para pegar um. Essa comunicação. Essa comunicação é uma coisa muito forte. E aí, isso tudo é energia. Você sabe que todos nós somos energia. Você pega um animal ferido, só a energia já cura. O fato dele chegar lá e costurar, só essa energia que ele está passando, isso vale mais que qualquer remédio. Não estou falando nada contra remédio, que ele é farmacêutico. O Jorge é conselho de farmácia. Mas ele sabe que isso tem um poder muito grande. Na verdade, é isso que cura. O remédio só estimula. Quem cura é o próprio animal, a própria pessoa, né? E ele sabia disso Vamos consorciar as naturalmente. duas ideias, né, Jorge? Melhor, né? Melhor. Jorge, quais as histórias do seu João Boiadeiro que mais marcaram a sua memória antes mesmo de você iniciar o livro? Tem uma história ali que você faz a narrativa, era para ele ter ido para a guerra, né? Então, em 45 ele se alistou e daí ele acabou a guerra, né? Segunda Guerra Mundial, 39 a 45. Então era para ele ter ido para a guerra. Foi algo que me chamou a atenção também. Aquela da captura do índio também foi algo interessante. Mas eu quero que você fale. Assim, são várias histórias que ele contava, que está nesse livro. Algumas até nós estamos revivendo agora, que não está nesse livro, né? Que quem sabe venha um segundo, né? Mas eu acho que, para mim, que sou um homem de fé também, eu acho que a história que mais me emociona foi a história de que ele conseguiu sair daquele rio quando aquela balsa afundou. Ele não queria, como o João acabou de falar, o Joãozinho falou agora, que ele tinha amor pelos animais e ele não queria ver um cavalo que ele gostava muito afundar junto, porque esse cavalo estava amarrado. E ele foi até a balsa que estava afundando para poder soltar aquele, aquele cavalo, para que ele pudesse sair sozinho nadando, né? E aí ele se viu no meio daqueles bois, que os bois estavam nadando, tentando se salvar, e ele no meio nadando. E chegou um momento que ele estava quase sem fôlego, e ele falava: eu era um bom nadador, eu conseguia atravessar rio nadando. E ele estava quase naquele momento perdendo o fôlego já, e de repente chega ao lado dele um barco para socorrer, para que ele pudesse sair daquele rio. Então a emoção é o quê? A emoção dele conseguir se salvar. Se ele não tivesse se salvado naquele momento, muitas coisas teriam sido diferentes. Eu não sei como que a família teria sobrevivido sem ele, como que seria naquele momento lá, na década de 60 em diante, né? Como que seria a vida da família, Filhos pequenos ainda. filhos pequenos ainda. E ele, naquele momento que ele se salvou, ele fez uma promessa e foram pagar essa promessa em Aparecida, que conta também nessa história que ele foi até Aparecida pagar essa promessa. Então, eu, como um homem de fé, eu acho assim, naquele momento, Deus falou assim: não, você tem muita vida ainda pela frente, você não vai morrer aqui, você vai se salvar. Então, eu não sei como seria a minha vida também, porque se de repente ele tivesse morrido e a família tivesse voltado para o estado de São Paulo, talvez eu não conhecesse a Maura também, a minha esposa, né? Ela já Então, era nascida nessa época? já, Já era já. nascida. Então, como que seria, né? Modifica Modificaria toda toda uma história, uma né? história. A Então, trajetória. eu acho que essa é a história que, para mim, mais me emociona. É claro que tem todas essas outras histórias, a história de ter pego o índio e ter domesticado o índio. Domesticado um índio. O índio ficou muito tempo com 4 ele, anos, né? salvou o irmão dele, né, carregando no colo até a sede da fazenda quando tinha sido picado por uma cobra. Então tem todas essas histórias no livro, né, que eu acho que a gente está dando muito Pessoal, spoiler o do livro. livro é excelente. Leiam, adquiram, vale a pena. O-
Eu ia perguntar no Memórias de um Tropeiro e eu ia perguntar o que mais surpreendeu você ao ouvir as memórias do seu João. E agora você acabou de falar aí dessa história aí, desse resgate que ele fez ao animal, quase dando a vida dele, né? O que mais surpreendeu, assim, ao falar com o seu João, ao ouvir essas histórias? Você chegava a duvidar, Jorge? Não, eu ouvi as histórias, eu sempre gostei muito de conversar com pessoas de idade, né? Tanto que quando eu trabalhei aqui na farmácia, que hoje é a Farmácia Eva, eu trabalhei, era a Farmácia Droga Almeida, que era o seu Almeida, né? E quando eu saí da farmácia para trabalhar no Conselho Regional de Farmácia, eu encontrava muitos idosos na rua depois, passeando aqui de volta à cidade, Nova Esperança, né? Então eu encontrava e eles falavam: Ô Jorge, por que que você saiu da farmácia? Eu gostava tanto de conversar com você. Então eu sempre gostei de ouvir Um muito bom as pessoas, ouvinte, né? bom ouvinte. Então eu Que hoje é ouvia, raro. eu ouvia, e às vezes as pessoas falavam, quando eu contava as histórias, não, ele está exagerando. Olha, eu gosto de ouvir as histórias, né? Sempre gostei muito. Então, assim, descrer de alguma história. A gente tem sempre coloca um ponto de interrogação, né? Mas daí, muitas dessas histórias que ele contava, eu ia pesquisar na internet. Quando ele falava assim, eu estava na fazenda lá no Mato Grosso e nós estávamos a 50 quilômetros de Campo Grande. Aí eu pegava, ia na internet, colocava lá a fazenda, tal, achava mais ou menos próximo aonde era aquela fazenda, ou então uma estação de trem, né? E aí colocava com a distância de 50 quilômetros. Batia. Batia. E eu falava, gente, como que ele conseguia lembrar de tudo isso, gravar tudo isso, que aquela fazenda ficava a 50 quilômetros e eu conseguia confirmar pela internet? Então, assim, às vezes a gente fala, mas fica descrente de uma história dessa, né? E eu consegui confirmar muitas dessas histórias. São detalhes. No livro fala até os momentos mais desafiadores, né? Como tropeiro, você relatou, né? Talvez ali a questão dos animais, né? Mas vocês falam também que ele selecionava os componentes da comitiva que tinham que ser homens preparados para a lida, né? E num trecho você fala que levou cerca de 1.800 cabeças de animais. A média era isso, 1.800, 2.000 cabeças de animais. E qual a média de homens que faziam parte da comitiva? Nessas comitivas não era uma quantidade muito grande, né, João? Era uma É, quantidade pequena de, de, é, de tropeiros, não né? tinha muitos, não. 20, 10? Não, 20 nunca tinha 20. 20 é muita gente. O que a boiada normalmente é no mínimo para ser viável fazer uma viagem dessa tinha que ter no mínimo 1.000 bois. 1.000 bois. Senão No não era mínimo, né? viável. No mínimo 1.000. Não era viável. Para Pegava trazer quantos animais, João? 2.000. 2.000, né? Ele já trouxe do mais de 2.000. Sim, bem próximo de 2.000. Mais do que isso é muito complicado. E quantos homens ali na comitiva? 12 foi o número máximo que ele trabalhou. Que eu sei, né? Não sei se teve depois, né? Que eu saí. Eu saí dali, eu tinha uns 19 anos, mas ele continuou. Mas 12 pessoas era um número grande. 12 pessoas já é um número grande, porque é muita gente para alimentar. Esse é o problema. E para pagar também, né? Porque Para pagar. também. Não, mas aí a questão, meu pai era uma pessoa que ele trabalhava assim, ele fazia serviço para os outros, mas a maior parte do negócio dele, ele não pegava uma boiada de uma fazenda para levar, ele pegou alguns negócios desses. Mas ele ia para Minas Gerais, São Paulo, comprava na região de Uberaba, ele comprava a boiada e trazia, a pessoa encomendava. Eu quero 2.000 cabeças de novilha girolândia, por exemplo, que é o que mais que ele trazia. Ele ia para Minas Gerais, mas ele comprava. Ficava 3 meses lá comprando e juntando em Araçatuba. Araçatuba era o centro. E aí de lá vinha para cá. Ele comprava, trazia aqui, recebia do fazendeiro e levava para lá. Ele não vendeu só aqui em Nova Esperança, ele vendeu também em Mato Grosso do Sul. Tinha uma fazenda que ele trabalhou depois nessa fazenda que comprou muita boiada dele. Como é que é o nome? Da Consul, né? O proprietário da Consul tinha uma fazenda de vários hectares no Mato Grosso e ele trazia muita boiada para esse fazendeiro. Depois ele foi trabalhar na fazenda dele quando parou de O trabalhar. seu João Boiadeiro era natural de Santo Anastácio, né?
Depois ele se mudou em 51, ainda era Capelinha aqui, né? Aqui era Ainda Capelinha. é. Nós chegamos aqui, era Capelinha. Não era Capelinha, já tinha mudado para Nova Esperança. Nome Nova Esperança, mas todo mundo chamava de Capelinha ainda. Ainda era em É, 52, né? Inclusive nesse mês de dezembro, Nova Esperança completa 72 anos. Então ele Daqui uns dias, né? é, Daqui uns dias. talvez na exibição desse programa, né, Zé? Já vai eu ter cheguei, completado. eu cheguei aqui com 5 anos, mas todo mundo chamava de Capelinha. O tropeirismo em si, ele ajudou a moldar a identidade do Brasil. Nós estamos falando aqui de uma atividade comercial que envolvia aí muitos recursos, envolvia tempo, envolvia dedicação, a garra aí do tropeiro, né, de saber que ia sair de um estado, atravessar outro para chegar lá em cima. Então, Sim. isso, como o seu João Azevedo enxergava essa contribuição? Ele sabia do que ele estava fazendo e do que os tropeiros no passado também tinham feito também. Todo esse crescimento que o Brasil teve, a mudança de cultura, a fundações de cidades, ele contava sobre a questão do comércio, que eles ajudavam no comércio também, porque nem tudo dava para se levar nessas viagens, né? Algumas coisas os tropeiros compravam. Não só a parte de alimento, que às vezes tinha que comprar, que muitas vezes não sabia como que estava o caminho, quanto tempo teria que ficar viajando, né? Mas também algumas lembranças também para a família que se trazia, né? Então ele conta que muitas vezes ele parava numa venda para comprar boneca para as filhas, né? Para trazer também. Então o tropeiro em si ele movimentou o Brasil, ele construiu o Brasil, ele trouxe cultura de outras regiões, De outros estados? alimentos. Por exemplo, hoje se fala no feijão tropeiro, no arroz tropeiro, mas quem come o arroz tropeiro e o feijão tropeiro, muitas vezes não sabe como que é que isso surgiu. E Sabe? surgiu da época do tropeirismo, né? Porque era o que eles conseguiam carregar. Eles não conseguiam levar verdura, conseguiam levar A legumes. gente comia coisas do mato, assim. Ele conhecia muitas plantas que dava para comer. Ele conhecia casca de árvore, ele sabia que árvore que dava para comer. Ele sabia. Raízes, não essas raízes tradicionais, batata, inhame, essas coisas assim. Ele chegava, vamos arrancar aquelas batatas lá que é boa. Aí pisado ia arrancar a batata, a unha. Mas não podia levar, né? Não Não, podia não tinha levar. como levar, tinha que fazer na hora. Então, a alimentação, arroz tropeiro, feijão tropeiro, da onde que veio? Dali Dali. deles, Aí, porque dali que foi o surgimento. o arroz em grão, feijão em grão, era fácil de carregar, meses. A carne, que era carne seca, também conseguia produzir Conservar. e levar a carne dessa forma, né? A carne seca. Então é onde produzia-se. Então a cultura, a alimentação, foi os tropeiros também que ajudaram a fazer essa transformação do Brasil. E esses caminhos todos que existiam naquela época, só tinha caminho para tropeiro, não tinha estrada. Então, todo o transporte, ele não era, a gente se cruzava com outras comitivas também quando viajava. E as outras comitivas era transporte. Sim, muito que transporte tinha, sabe, igual você vê trem hoje, né? Você vê caminhão hoje. Na época, quando tinha era trem. Onde não tinha trem era uma fila de mula. Nós cruzamos várias vezes com fila de mula aqui no estado de São Paulo, com fila de mulas, com bruacas, que é aquelas caixas na lateral, carregando mantimento, fazendo transporte de alimento, de coisa que vinha de fábrica de algum lugar. Transportador. A Transmito. transportadora era a mula, não tinha estrada. E a mula faz a estrada. Sim. O caminho. Você sabia que, é uma curiosidade, você sabia que os engenheiros antigamente, como eles descobriam o melhor caminho para a estrada? Era uma mula. É sério isso? Era uma mula. Botava uma mula, a mula ia mostrando o caminho, aí eles iam demarcando onde a mula passava e fazia a estrada ali, porque era o melhor lugar, porque a mula sabe o melhor lugar para passar em qualquer terreno, seja de areia ou seja de pedra. Bom, uma dessas comitivas me chamou a atenção, mas eu quero ouvir do autor aqui, do Jorge, e
até do Joãozinho, né? Quando a Tiros. gente lê o livro, alguns nomes já ficam familiares nossos. O Joãozinho eu tive a oportunidade de conhecer no lançamento do livro, que foi lá no Jardim Botânico. Então aqui, me permita, já é Joãozinho, né? Porque é o personagem do livro, o filho Joãozinho. Até tem uma narrativa que fala que era para o Joãozinho ir viajar na comitiva, mas É, ia casar, né? E acabou indo o Mário. Mas você mencionou, Jorge, que ele liderou várias comitivas pelo Brasil e até por outros países. Qual dessas viagens, na sua visão de autor, genro, em conversa com o seu João, te chamou mais atenção? A viagem para a Argentina. Foi a mesma que eu. Essa viagem foi incrível, né? Primeiro, iniciando com O um avião. avião, a viagem de avião, aonde o avião decolou e acabou tendo problema, teve que pousar num milharal, retornando metade daquele povo que ia naquele avião, 11 aqueles ou 12, né? passageiros, metade ficou com medo, né, Da De viagem. encarar de novo. de encarar de novo. E ele seguiu, né? Então, para ele é força, né? Tinha que ir realmente nessa viagem, né? E como a distância era muito longa, eles resolveram ir de avião até a Argentina buscar, né? Foram até o Rio Grande do Sul de avião, pegaram outro, pousaram no Paraguai, atravessaram o rio, fizeram o negócio, mas como os impostos eram muito grandes para trazer para o Brasil, resolveram vir pelo Paraguai. Agora imagina naquela época você fazer uma viagem por dentro do Paraguai. Então a preocupação, Desafio. desafio. E saber que depois, a hora que chegasse acima de Foz do Iguaçu, ia ter que atravessar ainda essa tropa pelo rio, Rio Paraná. pelo Rio Paraná, Não era né? só um riozinho, Rio Era o Paraná. Rio É, Paraná. olha o rio, né, que eles teriam que atravessar. Olha as dificuldades, né, que eles passaram, né? Então essa história eu acho que ela foi marcante das histórias de viagem para outros lugares, né? Você menciona 40% ficaria nos impostos e eles não tinham levado essa provisão e nem imaginavam que teriam que pagar impostos sobre esses animais na Argentina. Por isso que eles optaram pelo Paraguai, arriscando suas vidas sem saber se voltariam para casa, né? E a gente pensa assim, né? Hoje você faz uma viagem com o celular na GPS. mão, GPS. Eu estava pensando nisso, né? Os desafios ali, como, né, chegar. Naquela época, a família, como que ia contatar? E se realmente não voltasse, como que seria? Da onde? A Aonde comunicação é morreu? O muito que que difícil. aconteceu? Então, a situação da própria família, né? Pensamento, como É. seria? E naquela época eles foram com poucos tropeiros, por causa que era caro também a passagem aérea, né? Então não foram com muitos. Nós estamos chegando ao final do nosso Norocast, o podcast. Daria para a gente ficar aqui o dia todo, viu, Jorge Tá. e Tem Joãozinho? muita história. Muita história para contar, mas você que quer saber mais sobre o seu João Boiadeiro, E tá fica aqui aqui o livro, né? Porque o livro. aqui estão as memórias, né? As Memórias do Tropeiro, de De um um valente tropeiro. tropeiro, né? Livro impactante pelas histórias, pelas dificuldades. Alguém que tem uma frase que diz assim: qual que é o teu problema mesmo, né, Jorge? Se aplica quando a gente analisar à luz das dificuldades que os Sim. tropeiros passavam. Vou pedir pro João, né? Conforme prometido, o João é berranteiro também, né? O João pode Dá uma dar palhinha uma para palhinha gente. aqui pra gente. Tá pegando o berrante ali. Olha lá. Antes era assim, a gente tinha alguns toques, que quando estava na frente, às vezes ficava 1 quilômetro do último boi. E aí você via um sinal, os cavalos sinalizavam quando tinha algum felino. Felino é onça. Sim. E se uma onça chegar numa boiada, ela espanta. Não vai pegar não, porque não pega. Mas só o fato de ver. E aí eu tinha que tocar berrante, fazer um som diferente para avisar. Manda alguém para cá.
E aí vinha os peão com espingarda e davam uns tiros para espantar as O onças. som já era um tipo um sinal entre Ah, vocês, Sinal, né? tem vários sinais, eu não vou lembrar de todos, mas era diferente. Eu já sabia o que era outra Não coisa. mandavam WhatsApp? O boi era sempre isso. Mas eu tocava na cavalo. Ó, ela era. O boi tocou isso aqui, você tá deitado, ele levanta. Já sabe que tá na hora de andar. Bacana. Bem, Tem muita coisa. Tem muito. muito Ixi, bom. na época eu tocava até o hino nacional, né? Então, Mas conforme falado, nós estamos chegando ao final de mais um Norocast, o podcast do Jornal Noroeste. Jorge, é uma honra receber você aqui. Queremos agradecer mesmo a sua presença, a presença do Joãozinho, que veio lá de Minas Gerais, especialmente para gravar esse episódio em memória dos tropeiros, né? O livro Memórias de um Tropeiro homenageia todos os tropeiros, né, que moldaram a história cultural do nosso país, né? Então, só temos a agradecer e as considerações finais. Eu que agradeço de ter sido convidado a participar desse momento, não só um momento que a gente está falando sobre o livro, mas também um momento histórico para a nossa cidade, de ter o Jornal Noroeste produzindo este Norocast, né? Já ouvi vários, já assisti vários que vocês produziram e é muito bom. Agradeço a presença do João, que veio lá de Minas. Obrigado por ter aceito o convite de ter vindo para cá participar desse programa. E assim, vamos convidar todos, né? Vamos convidar todos. Olha lá, ó, livro Memórias de um Tropeiro. Ele pode ser adquirido nas minhas redes sociais e também pela Amazon. Está na Amazon lá e na um livro também. Então, podem adquirir e vamos torcer para que a gente possa produzir o Memórias de um Tropeiro 2, ou Volume como você 2. falou, Memória vista pela Pelos visão dos olhos filhos, tropeiros. os filhos de um tropeiro. Vamos ver, né? Quem sabe Né? aí, né? Quem sabe sai. Agradeço vocês do Jornal Noroeste pelo convite. Obrigado. Muito bom. Nós que. Joãozinho fica. Seu João. eu também agradeço pela. É uma honra estar aqui com vocês. Muito grato. E contar as histórias, eu acho que é uma responsabilidade nossa, né? Contar nossas histórias. Sempre. Porque os nossos filhos não sabem dessas histórias. E a gente contando, eles ficam horas contando. Eu li esse livro várias vezes, assim, para minha família, para meus filhos já leram, já doei vários desses livros para a família, para alguns membros da família. Isso é o nosso papel. E eu agradeço muito pelo que vocês estão fazendo e a oportunidade da gente divulgar um pouco mais esse trabalho e levar para outras pessoas, né? Com certeza. Num mundo de tantas facilidades, o exemplo que o Jorge deu aqui, né, do transporte ali, imagina, pelo Paraguai. Hoje o Alex brincou sobre o WhatsApp, né? Não tinha forma de comunicação, usando o Tinha nem berrante para telefone. saber ali dos riscos, do perigo. Então aqui estão retratadas memórias aí, e as memórias ficam, né, permanecem. Então nós agradeço muito ao Jorge por ter aceitado o convite, ao seu João que veio lá de Minas Gerais para participar aqui conosco. Momento de alegria trazer tudo isso para os nossos ouvintes, para quem nos acompanha. E esse é o Norocast, o podcast do Jornal Noroeste. Esse é o último episódio aí desse ano 2024, um projeto novo. Nós iniciamos nesse ano, mas agradecemos imensamente a você que nos acompanhou, a você que esteve conosco. Desejamos a todos aí um bom Natal, que Deus abençoe e tenha um feliz e abençoado 2025. Obrigado.